Olá, no programa de hoje, as estruturas de combate à corrupção no Brasil. Como foi adotada no país uma política de especialização judicial para enfrentar a corrupção e seus efeitos? Quais os avanços e os retrocessos na repressão ao crime organizado? Eu converso com a professora de Ciência Política da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Lígia Madeira. Ela é coautora do livro Difusão de Políticas Judiciais Anticorrupção, varas especializadas em lavagem de dinheiro e crime organizado no Brasil. Bem-vinda mais uma vez ao Mundo Político, Lígia. Um prazer recebê-la. Olá, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Lígia, o crescimento nas últimas décadas, de uma visão de senso comum de que a corrupção seria um dos maiores problemas do Brasil, na esteira aí da revelação de grandes esquemas que tiveram ampla repercussão midiática, influenciou em que medida a escolha sua e de Leonardo Geliski pelo tema do livro? Bom, foi justamente essa abertura de agenda de uma política anticorrupção que nos motivou a entender os meandros do sistema de justiça criminal federal. Nós perseguíamos um problema de pesquisa que era compreender em que medida os grandes escândalos de corrupção eles correspondiam ao cotidiano, ao dia a dia do julgamento da Justiça Federal, porque a gente conhece o cotidiano da Justiça Estadual a partir das pesquisas, da literatura, e sabe que o crime de tráfico de drogas, ele encabeça, o grande problema que envolve a criminalidade no Brasil. Ele é o crime mais perseguido pelas agências, E a gente começou a se deparar com o tema da corrupção e se perguntar em que medida, o que era chamado de corrupção, aquilo que era veiculado como grandes esquemas, se aquilo representava o grande conjunto de crimes, de processos criminais em julgamento. E a gente se deparou com um universo diferente, um universo que diferenciava, então, o julgamento por varas generalistas e o julgamento por varas especializadas. O julgamento das varas generalistas era aquele em que a corrupção estava associada especialmente a crimes de contrabando, descaminho, e que eram crimes de menor lesividade, de menor organização, crimes mais de varejo, E os grandes esquemas, esses iam parar nas varas especializadas, justamente essas varas que a gente estudou, o desenvolvimento institucional mais a fundo. Os clamores populares, Lígia, impactam no destino e no desempenho dessas estruturas de combate ao crime? É possível fazer essa correlação? Sem dúvida. A literatura fala muito, a literatura em varas e cortes especializadas, ela é uma literatura tradicional na ciência política, no direito, ela vem desde a década de 70, e ela estabelece algumas características para essa concentração de casos na mão de poucos juízes, E, sem dúvida, esses juízes ficam mais suscetíveis à opinião pública, a grupos de interesse, a conjuntura, E esse é justamente um dos riscos desse tipo de vara, Uma das características não tão positivas da especialização. Vocês se debruçam sobre o tema da ascensão e do declínio desse modelo de tribunais especializados anticorrupção. No caso específico do Brasil, o que fomentou a criação dessas cortes? A gente entende, e o nosso livro parte de uma leitura de um mecanismo causal que tem uma causa externa e uma causa interna. A causa externa é justamente a grande agenda internacional, que é encabeçada pela OCDE, por um mecanismo chamado GAFI, e que incide sobre os países, especialmente os países do sul global, no sentido da
uniformização de legislações, da criação de agências especializadas, e o Brasil ele responde a esse movimento. Acontece que o Brasil responde a esse movimento de uma forma um tanto quanto sui generis, né? Aqui não é a política que faz o movimento maior, ela é uma política judicial, né? Por isso a gente chama todo tempo de uma política judicial, porque ela é tomada ou encabeçada, incentivada pelas burocracias judiciais, por atores dentro do sistema de justiça que, em contato com esses órgãos, passam a trabalhar para construir essas estruturas e, posteriormente, também para alterar legislações. Essa é uma diferença importante em relação a outras experiências do Sul Global? Sem dúvida. A gente fez um trabalho comparando a experiência brasileira com a experiência indonésia, em que a gente vê, né, que no caso indonésio, que é um caso que encabeça um pouco dessa literatura sobre cortes especializadas anticorrupção, né, em que a gente tem a sociedade civil muito envolvida na criação das cortes, justamente para isolar um judiciário corrupto, né? Então, a gente enxerga que, em alguns outros lugares, o movimento é um movimento que acontece alheio ao judiciário, né? E, no caso brasileiro, ele é um fenômeno do judiciário, ele é um fenômeno endógeno. Então, né, vocês pontuam que houve um deslocamento ali do controle judicial da corrupção da esfera civil para criminal, né, no contexto do início dos anos 2000 no Brasil. Havia gargalos importantes no modelo que vigorava até então, antes de se começar essa especialização? Bom, eu nunca estudei, né, o combate à corrupção pela via civil, né? O que colegas que estudaram apontaram é que quando ela surgiu com uma grande expectativa, né, de que se conseguisse, via lei de improbidade, tomar conta do problema da corrupção, né? E em seguida ela não se viu adequada, né? E aí a gente tem uma tradição brasileira, né, de usar o direito penal para resolver problemas sociais, né, mais amplos. Então acho que esse modus, né, esse jeito de dar conta dos problemas acabou reativando o sistema de justiça criminal, né? Numa era muito mais punitivista, né? Numa era em que a gente, de novo, ali naquele momento, acreditava que maiores penas, legislações mais duras pudessem dar conta do fenômeno. Tudo isso viria a se refletir em decisões, né, que foram tomadas por essas varas nos anos seguintes. Exatamente. Lígia, você... Pode falar, por favor. E que tem um papel aí importante que os atores do sistema de justiça tiveram na alteração da legislação, especificamente na alteração da lei de lavagem, né? A lei de lavagem de dinheiro, ela era muito difícil de conseguir ser utilizada, porque ela tinha um rol de crimes antecedentes muito estrito. E a nova lei, ela abriu esse rol, permitindo que qualquer tipo penal, né, inclusive contravenção, pudesse ser crime antecedente para a corrupção, né? E isso viabilizou que os casos de lavagem chegassem ao judiciário e tivessem, então, o seu curso, né, dentro dos processos. Esse é um exemplo claro, então, de avanço, né, trazido por essa especialização. Eu acho que avanço é algo que a gente ainda precisa medir melhor, né? Mas, sem dúvida, uma modificação no sentido dessa uniformização, né? De tornar possível chegar na lavagem e fazer isso em perspectiva comparada com o resto dos países do mundo, né? Então, todos os países identificam a lavagem de uma maneira muito similar e atuam sobre ela, né, de uma maneira mais cooperativa. E acho que, dada a complexidade desses casos, né, é uma forma de tentar chegar, né, e sempre
tentando avançar sobre uma complexificação que o crime avança primeiro, né? Você e Leonardo, né, também descrevem no livro o impacto da especialização na relação entre juízes e desembargadores. Queria explorar um pouquinho esse ponto, como é que isso se deu. Isso foi uma questão muito interessante, assim, né? Que ao longo da nossa pesquisa empírica a gente foi descobrindo, né? Se a gente olhar para a relação entre os julgamentos de primeiro grau e julgamentos de tribunais intermediários e até superiores no início do modelo das varas especializadas, a gente vai ver que havia convalidação de posições, né? A nossa pesquisa demonstrou que isso se dava porque no segundo e no terceiro, né, no segundo grau e nos tribunais superiores não se sabia a matéria. A matéria não chegava de maneira especializada, né? E esses juízes de primeiro grau eram os especialistas, que inclusive davam cursos para os desembargadores. Então, num primeiro momento, a gente não tinha funcionando, né, a revisão, né? E isso depois, né, com o passar do tempo, com o passar dos anos, a gente viu se alterar, especialmente na conduta do Supremo Tribunal Federal em relação a decisões, por exemplo, da Operação Lava Jato. Vamos falar mais sobre a Operação Lava Jato, mas até antes de tocar mais a fundo na questão, essa implementação das políticas anticorrupção dentro do judiciário brasileiro acabou reverberando também fora do âmbito do poder, né? Por exemplo, como isso se deu em relação à ENCLA, né? Que é uma estratégia nacional que envolve outros poderes. Também foi uma relação muito interessante que a gente conseguiu percorrer, né, e demonstrar no livro, né? Os mesmos atores que estiveram envolvidos na criação das varas especializadas e em outras estruturas especializadas em órgãos como o próprio Ministério Público, Polícia Federal, né? Eles num fórum que deu origem à Estratégia Nacional Anticorrupção e Lavagem de Dinheiro, né? Acabou por se desenvolver, então, essa política, né? Essa política pública nacional, como um fórum de debates que existe até hoje, né? E que trabalha na relação entre judiciário, agências de accountability, executivo federal, legislativo, para fazer as mudanças e adequações, né? Para tornar esse sistema cada vez mais efetivo, né? Então, muitas das alterações legislativas foram encaminhadas via ENCLA, né? Então, esse era o fórum de debates e propostas que também tem uma relação muito estreita com os atores da burocracia judicial. Lígia, você e Leonardo também enfatizam no livro, né, que há prós e contras nesse modelo de especialização judicial. Quais são as ressalvas críticas mais apontadas, assim, de maneira mais recorrente, né, pelos analistas, por quem pesquisa o tema? Bom, em primeiro lugar, eu acho que é importante a gente falar dos prós, né? As varas, as cortes especializadas, elas surgem sempre na expectativa de que maior expertise garante melhor atuação, né? Então, um juiz, ou em casos de outras estruturas especializadas, por exemplo, do Ministério Público, né? Quanto melhor conhecer aquela matéria, mais adequada a atuação sobre ela, né? Mas a literatura, ela aponta que muitas vezes uma expertise vai levando à redução de entendimentos, né? E vai impedindo diversidade e posicionamentos que poderiam complexificar, que poderiam dar outras cores, né, para aquele determinado caso. Então, esse é um dos contras, né? O fato de concentrar sempre um mesmo tipo de caso na mão de uma mesma pessoa
vai gerando determinados vícios que dizem respeito àquele fazer cotidiano ali, né? Que pode também estar vinculado a outros tipos de relações, interesses. Então, eu não tenho mais surpresa sobre com quem vai cair o meu caso, né? Isso vai tornando a relação entre os atores, advogados, promotores, juízes, algo também muito próximo, né? E isso, com o passar do tempo, pode trazer consequências negativas, né? Um certo convite à promiscuidade nessa relação. Sem dúvida. Foi o que se viu, por exemplo, na Lava Jato, né? Voltando a ela. Eu acho que a Lava Jato é um caso que extrapola qualquer crítica da literatura, né? Realmente, o caso da Lava Jato, ele foi um pouco além daquilo que se esperava como consequência negativa, como crítica da especialização judicial, né? Ali, realmente, os limites entre quem acusa, quem investiga, foram bastante superados, né? E que lições você acredita, né, que essa operação, né, pela proporção que ela escalou, né, pela posterior desidratação após as revelações de condutas parciais de juízes e procuradores, que lições que ela deixa, né, para o combate a essa chaga no futuro, né, a corrupção no país? Eu acho que o principal legado, né, o impacto de atrelamento aí, né, entre há um ciclo, a literatura internacional e o caso brasileiro demonstram, né, há um ciclo entre combate à corrupção e ascensão e crise das democracias nos países, né? E eu acho que o que a gente aprende é que não se pode combater corrupção lançando mão de princípios constitucionais, de princípios do processo penal, né? Não se pode fazer tudo em nome do combate à corrupção, sob pena de botar a democracia em risco, né? E eu acho que o que a gente viu no Brasil foi que, no afã de combater a corrupção, nós acabamos com um período político muito trágico, né? De desmantelamento, inclusive, das estruturas anticorrupção, né? E isso foi uma perda imensurável, né, para todo esse sistema que estava em construção e que tinha uma série de mecanismos que precisavam ser postos em prática e precisavam passar por escrutínio e monitoramento, avaliação, né, para que se tomassem as medidas capazes de fazer com que as coisas funcionassem melhor. O que a gente viu foi que, especialmente, né, nos estados em que a operação teve maior vulto, a especialização passou a sofrer um declínio, né? Então, ou que, como a gente mostra no livro, né, a partir de uma discussão teórica, um desmantelamento. Então, acho que esse é um pouco do legado, né? E a literatura internacional também já mostrava, né, que o combate à corrupção ele chega sempre em determinados limites, quando, algumas estruturas passam a ser ameaçadas, né? E nesse sentido, as Supremas Cortes geralmente incidem justamente para tolher os abusos, né? Então, por isso que é importante que a gente compreenda que o avanço do combate à corrupção ele é sempre cíclico, há sempre ascensão e declínio, né? E acho que é dessa ascensão e declínio que a gente vai avançando também, né? Esse movimento, né, de se voltar às varas mais generalistas, é, na sua avaliação, uma escolha mais política do que técnica? Me parece que sim, né? Sim e não. Me parece que há ambas as justificativas aí, né? Por um lado, a gente, quando tem especialização, a gente
ao especializar determinadas estruturas, as estruturas generalistas elas passam a contar com o número de processos que é desigual, né? E os processos na Justiça Federal, sem dúvida, não são a maioria de lavagem de dinheiro, né? Ou de crime organizado. A gente tem uma monta de outros crimes, né? Isso para falar nas varas criminais, sem falar nas varas cíveis, né? Então, tem sempre uma justificativa técnica que avalia em que medida vale a pena manter uma estrutura especializada, né? E deixar com uma concentração de processos, um montante de trabalho, né, tão grande com outras varas, com varas generalistas. Mas é claro que tem, sim, uma decisão política, né? E é claro que os custos políticos das varas especializadas ficaram muito altos, especialmente, né, nos estados que tiveram vínculo com a Lava Jato, né? E por isso essas opções de desmantelar, diferentes opções de desmantelar que a gente foi vendo ao longo do tempo em alguns estados brasileiros. Um ponto importante, né, nesse sistema é também o chamado controle judicial, exercido pelos conselhos nacionais e por outros órgãos dos poderes. Esse trabalho ocorre, a seu ver, Lígia, a contento? Há críticas, por exemplo, a critérios de composição dos conselhos, né, em literaturas especializadas. Pois é, o que a literatura aponta, o que colegas já pesquisaram e escreveram sobre o tema, é que os conselhos têm um papel muito corporativista, né? E muito pouco sancionatório e disciplinar, mesmo nos casos mais graves, né? Então, acho que mesmo nos casos de extrapolamento de limite de varas especializadas, os conselhos até então não fizeram exatamente o seu papel, né? Mas essas coisas também são bastante lentas, né? E a gente não estranha que daqui a pouco a gente tenha alguma medida, alguma mudança. Sobre esse ritmo, né, de adequações das estruturas do Estado, eu queria, até para encerrar nossa conversa, uma reflexão mais de fundo sua. Se você enxerga hoje, né, a partir da pesquisa que fez, essas estruturas de Estado preparadas para acompanhar uma evolução contínua dos esquemas do crime organizado, né, que se renovam continuamente. Bom, me fizeram uma pergunta similar, acho que há 2 semanas, quando eu participei de um evento do Ministério Público Federal, da 4ª Região. E eu acho que hoje todos os esforços eles estão voltados do Brasil ao crime organizado, né? Essa é a agenda do momento. E até porque o crime organizado no Brasil ele tem passado por diversificações, né? A vinculação com o tráfico de drogas se mantém, mas o tráfico de drogas tem se envolvido também em outros ramos de atividades, inclusive com crimes ambientais na região amazônica, né? Então, acho que tem havido um esforço importante dos poderes, o Poder Executivo Federal, que tem financiado editais de pesquisa, financiado capacitações via Senasp, mas também dos poderes, né, do Poder Judiciário, do Ministério Público, que tem avançado aí também em estruturas especializadas, como os GAECos, né? Eu acho que ainda é cedo para dizer da efetividade dessa atuação, né? Eu acho que o crime organizado é um fenômeno que se diversifica muito, ele é difícil, inclusive, de pesquisar, né? Dada essa volatilidade, mas eu acho que tem um esforço, sim, né? Tem muito envolvimento das agências, da política e das políticas públicas para enfrentamento dessa criminalidade, né? E acho que do ponto de vista político, ela é uma criminalidade mais unânime, né? Porque a corrupção é sempre muito tendente à polarização política e o crime organizado não.
né? A sociedade como um todo quer combater o crime organizado. Mesmo que lá na ponta ele se vincule também à corrupção, se vincule naquilo que a gente chama de triângulo da macrocriminalidade, que envolve justamente lavagem de dinheiro e corrupção, né? Mas é um pouco de como eu enxergo o que estamos vivendo nesse momento, né? Saímos da agenda anticorrupção e estamos na agenda anticrime organizado. Por isso que também foi bastante interessante e até uma espécie de prenúncio, né? Enxergar como a mesma forma de especialização, né? Que começou com a lavagem de dinheiro, acabou, no caso dos tribunais de justiça, se destinando ao crime organizado, com a disseminação de varas especializadas em crime organizado por praticamente o país inteiro. É sem dúvida um desafio complexo aí que temos pela frente e, né, que a gente siga acompanhando de perto e que os estudos nos ajudem a entender o que se passa. Muitíssimo obrigado por essa conversa conosco, mais uma aqui no Mundo Político, Lígia, e sucesso aí na continuidade da divulgação do livro. Muito obrigada. Agradecer muito o espaço de conversa, também de divulgação do nosso trabalho. Eu e Leonardo ficamos muito, muito contentes. Uma honra para nós. Um abraço. Eu conversei com a cientista política Lígia Madeira, coautora do livro Difusão de Políticas Judiciais Anticorrupção, varas especializadas em lavagem de dinheiro e crime organizado no Brasil. A obra em lançamento destaca a ascensão e o declínio desse modelo de tribunais especializados a partir de casos como o Mensalão e a Lava Jato que marcaram o cenário do país nos últimos anos. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.